Paz do Senhor, olha eu aqui mais um vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade às perguntas, curiosidades bíblicas, perguntas e respostas. E hoje eu vou fazer mais 20 perguntas e também responder as 20 perguntas, dando continuidade dos outros vídeos. Mas antes, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É muito importante para mim também, para o canal crescer. Ative o sininho em todas as notificações e dê o seu joinha. Vamos lá para a pergunta de número 61. Qual o personagem bíblico que morreu por ir em busca dos seus escravos fugitivos? Você sabe? Simei, registrado no primeiro livro de Reis, capítulo 2. Pergunta 62. Quantos provérbios escreveu Salomão? 3.000. Primeiro livro de Reis 4, versículo 32 está registrado. Pergunta 63. Quantos cânticos Salomão compôs? 1.005, registrado no primeiro livro de Reis 4, versículo 32. Pergunta 64. Por que o rei Davi não pôde construir um templo para Deus? E agora? Por causa das muitas guerras que ele teve de enfrentar contra os seus inimigos. Primeiro livro de Reis, capítulo 5, versículo 3, você vai ver a resposta. Pergunta 65. De onde foi tirada a madeira para a construção do primeiro templo de Jerusalém? Do Líbano, primeiro livro de Reis, capítulo 5, versículo 6. Quais os reis, pergunta 66, quais os reis que praticaram comércio marítimo entre os seus reinos? Quais são os reis? Irão, rei de Tiro, e Salomão, rei de Israel. Isso está registrado no primeiro livro de Reis 9, versículo 27. Pergunta de número 67. Quantas vezes Deus apareceu a Salomão? E aí? 2 vezes. Registrado no primeiro livro de Reis 11, versículo 9. Pergunta 68. Qual o nome do rei de Israel cujo filho morreu quando sua mãe entrou em casa? E agora? Jeroboão, registrado no primeiro livro de Reis 14. E você vai ver no versículo 1, 2 e versículo 17. Pergunta 69. Qual o rei de Israel que morreu queimado em seu próprio castelo? Zinri, isso mesmo. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 18. Pergunta 70. Onde se lê na Bíblia a morte de um grupo de rapazes por terem zombado de um servo do Senhor, chamando de careca ou calvo em algumas traduções? Onde você lê isso? E agora? Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 23 e 24. Pergunta 71. Quem morreu de dor de cabeça? O filho da mulher de Sunem. Isso mesmo. Sentiu uma forte dor de cabeça e morreu. Isso está registrado no segundo livro de Reis, capítulo 4. E ali você vai ver registrado essa história. Pergunta de número 72. Quem foi a primeira pessoa na Bíblia que realizou o milagre da multiplicação de pães? Quem será? Eliseu, registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 42. Pergunta 73.
Quem fez o ferro flutuar na água? Muito fácil. Eliseu, registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 6. Pergunta 74. Qual o nome que deram à serpente de bronze que foi levantada por Moisés lá no deserto? Neustã. Isso está registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 18, no versículo 4. Pergunta 75. Quem pela oração teve sua vida aumentada por 15 anos? O rei Ezequias. Você vai achar isso no segundo livro dos Reis, capítulo 20. Lá está registrada essa história. Pergunta 76. Qual o rei que adivinhava pelas nuvens? Praticava feitiçaria e queimou o seu próprio filho em sacrifício. Quem foi? Manassés, rei de Judá. Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 21, a partir do versículo 6, você vai ver esse episódio. Pergunta 77. Por que Rubens, o filho mais velho de Jacó, perdeu a sua primogenitura? E agora? Por que será? Por ter profanado o leito do seu pai. Você pode abrir primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, você vai observar isso. Pergunta 78. Qual o nome da mulher fundadora de 2 cidades? Quem foi? Será. Isso mesmo. Registrado no primeiro livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 24. Pergunta 79. Por que o rei Saul morreu? Por causa da sua transgressão contra o Senhor, por não ter guardado a palavra do Senhor e por ter consultado uma necromante. Isso mesmo. Você vai ver isso no primeiro livro das Crônicas, capítulo 10. E a última pergunta desse vídeo, pergunta 80. Quem perdeu a vida por ter tocado na arca de Deus? Quem foi? Uzá, aquele episódio que eles colocam a arca em cima de um carro do boi e aí a arca tomba, fizeram tudo errado. E Uzá foi segurar a arca e morreu. Isso está registrado no primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, a partir do versículo 9. Que Deus abençoe você que está me ouvindo. Se inscreva no canal, compartilhe, escute de novo o vídeo para você ficar bem fera nas perguntas e nas respostas. E até o próximo vídeo a gente vai se encontrar. Deus abençoe, paz do Senhor Jesus.